O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 10. 8 de janeiro de 1911. A família mata o padre. O interesse é a taça do padre. Agora, por obedecer, escrevo coisas passadas e explico sobre estas reuniões de sacerdotes que o bendito Jesus quer, tendo vindo um santo sacerdote no passado mês de novembro e tendo me pedido que perguntasse a Jesus o que queria dele. O meu sempre amável Jesus disse-me: a missão do sacerdote escolhido por mim será alta e sublime. Trata-se de salvar a parte mais nobre, mais sagrada, que são os sacerdotes que nestes tempos se tornaram o escárnio das nações. O meio mais adequado seria formar estas casas de reunião de sacerdotes para separá-los da família, porque a família mata o sacerdote. Estas casas, ele deve promovê-las, estimulá-las, mesmo que tenha que ameaçar. Se eu salvar a estes, salvou a todos os povos. Depois tive 4 comunicações de Jesus com respeito a estas reuniões. As escrevi e as dei ao sacerdote. Por isso não acreditava necessário repeti-las em meus escritos. Mas a obediência quer que as escreva e eu faço o sacrifício. Primeiro, meu adorável Jesus me disse: a missão que lhe darei é alta e sublime, de modo especial pelos sacerdotes. A fé nas pessoas está quase apagada, e se há alguma chama que está como escondida sob as cinzas, a vida dos sacerdotes e seus maus exemplos, a vida quase toda secular e talvez pior ainda, se dão a mão para fazer morrer aquela chama. E o que será das nações? Por isso o chamei, a fim de que se interesse por minha causa, e com o exemplo, com a palavra, com as obras e com o sacrifício ponha um remédio. O remédio mais adequado, mais oportuno e eficaz seria formar as casas de reunião dos sacerdotes nos diferentes povos, separá-los da família, porque a família mata o sacerdote e lança nas nações trevas de interesse, trevas de apreciação de coisas mundanas, trevas de corrupção. Em suma, tira-lhe todo o brilho, o esplendor da dignidade sacerdotal, e faz-no tornar-se o escárnio do povo. Eu lhe darei intrepidez, valor e graça, se põe à obra. Além disso, parecia que o bendito Jesus lhe embelezava o coração, ora de amor e ora de dor, fazendo-o participante das suas penas. Continua meu sumo e único bem dizendo-me o grande bem que viria à igreja conformar estas casas de reunião. Os bons se tornarão melhores, os imperfeitos, os mornos, os enfraquecidos se tornarão bons, os maus sairão para fora. E então tenho aqui crivado e purificado o corpo dos ministros da minha igreja, e ficando purificada a parte mais eleita, mais sagrada, as pessoas serão reformadas. Enquanto estava nisto, via ante minha mente como dentro de um quadro acorato, e os sacerdotes que deviam colocar-se à frente da obra, mas dirigida pelo padre G. Os sacerdotes pareciam que era Dom C, D, B, I, D, C e F, seguidos por outros, e parecia que deviam colocar partes de seus pertences. E o meu amável Jesus acrescentou: é necessário organizar bem a coisa para não fazer fugir a nenhum, e procurar-lhe os meios necessários para não oprimir o povo. Para isto, eis o pagamento. As entradas da paróquia, há que comprometer estes que farão parte destas reuniões, e eles manterão o coro e todos os outros ofícios pertencentes ao seu ministério. No princípio, se levantarão contradições e perseguições, mas, na maior parte dos casos, dentro dos próprios sacerdotes. Mas logo as coisas mudarão e o povo estará com eles, e com as mãos cheias os proverão e gozarão a paz e o fruto de suas fadigas, porque a quem está comigo, eu permito que todos estejam com eles.
Depois o meu sempre amável Jesus lançou-se nos meus braços, todo aflito e suplicante, tanto de comover as mesmas pedras, e disse: Diz ao padre G que peço-lhe, suplico-lhe que ajude a quem se salvem e que não deixe perecer os meus filhos. 3. Continua meu sempre amável Jesus sobre o mesmo argumento. Estando presente, os pais viam o céu aberto e o meu adorável Jesus e a celestial Mãe Rainha que vinham a mim, e os santos que do céu nos olhavam, e o benigno Jesus dizia: Minha filha, diz ao padre G que absolutamente quero a obra. Já começam a colocar dificuldades. Diz-lhe que não se necessita outra coisa que lance, coragem e desinteresse. É necessário fechar os ouvidos a tudo o que é humano e abri-los ao que é divino. De outra maneira, as dificuldades humanas serão a rede que os enredará, de tal maneira que não saberão sair fora. E eu justamente os castigarei, convertendo-os os trapos dos povos. Mas se em troca prometerem pôr-se à obra, eu serei tudo para eles, e eles não serão outra coisa que as sombras que seguirão a obra tão desejada por mim. E não só, senão que terão outro grande bem, porque é necessário que a igreja seja purgada e lavada com o derramamento de sangue, porque muito, muito se sujou, tanto de se dar náuseas, e onde se purifiquem neste modo. Eu evitarei o sangue. O que mais querem? Depois, virando-se como se olhasse para um sacerdote, acrescentou: Eu escolho-te a ti por cabeça desta obra, por ter posto em ti um germe de coragem. Isto é um dom que te dei, e este dom não quero que o tenhas inútil. Até agora o desperdiçaste em coisas frívolas, em loucuras e em política, e estas te pagaram, te amargurando e não te dando jamais paz. Agora basta, basta, põe-te a minha obra, põe o valor que te dei tudo para mim, e eu serei tudo para ti, e te pagarei dando-te paz, graça, e te farei adquirir aquela estima que fostes buscando no passado, e não a obtivestes. E mais, não te darei a estima humana, senão a divina. Depois disse ao padre G: Meu filho, coragem, defende a minha causa, sustenta, ajuda aqueles sacerdotes que vires um pouco dispostos para esta obra. Promete todo o bem em meu nome àqueles que se metem, ameaça aqueles que suscitam contradições e obstáculos. Diga aos bispos e aos chefes que, se querem salvar o rebanho, este é o único meio. Toca a eles salvar os pastores, e aos pastores cabe salvar o rebanho. E se os bispos não põem a salvo os pastores, como pode o rebanho ser salvo? 4. Havendo eu entendido as dificuldades dos sacerdotes em formar as casas de reunião, rogava ao bom Jesus que, se fosse sua vontade, que isto fosse feito, eliminasse todos os obstáculos que impediam tão grande bem. E o meu adorável Jesus, ao vir, me disse: Minha filha, todos os obstáculos vêm de que cada um olha as coisas segundo suas próprias condições e disposições. E, naturalmente, 1000 laços e obstáculos encontram que lhes impedem o passo. Mas se olharem a obra segundo minha honra, minha glória, e o só bem que de suas almas e das almas dos outros, todos os laços ficariam quebrados e os obstáculos desvanecidos. Não obstante, se eles se filiarem, eu estarei com eles e os protegerei tanto que, se algum sacerdote quiser opor-se e dificultar minha obra, estou disposto a tirar-lhe ainda a vida. Depois, meu sempre amável Jesus acrescentou todo aflito: Ah, minha filha, você sabe qual é o obstáculo mais impenetrável e o laço mais forte? É o interesse. O interesse é a traça do sacerdote, porque o torna madeira podre, apto só para ser queimado no inferno. O interesse volta ao sacerdote, o brinquedo do demônio, o ridículo do povo e o ídolo das próprias famílias. Por isso o demônio porá muitos obstáculos para impedir que façam isto, porque vê a rede que os mantinha atados e escravos em seu domínio. Por isso diga ao padre G que infunda valor a quem veja disposto, que não os deixe se não vê a obra encarrilhada.
De outra maneira, começarão somente a fazer projetos e não concluirão nada. Diga também aos bispos que não aceitem ordenação de outros, se não estiverem dispostos a viver segregados da família. Diga-lhes também que muitos o ferirão zombando dele e o desacreditando-o, mas que ele não lhes dê importância. Todo o sofrimento lhe será doce se for por minha causa. Capítulo 11, 10 de janeiro de 1911. Quando os sacerdotes não se ocupam só de Deus, ficam áridos porque não participam dos influxos da graça. Continuando meu habitual estado, por pouco tempo veio o bendito Jesus. Eu estava lhe rogando que tirasse os obstáculos que impediam estas reuniões e que nos manifestasse como lhe agradaria que isto se fizesse. E me disse: minha filha, o ponto que mais me importa e me interessa é o separar perfeitamente o sacerdote de sua família. Que deem tudo o que tem a família, e para eles fiquem somente com o pessoal, e como eles devem manter-se da igreja. Justo é que as coisas, de onde vêm, ali vão parar. Isto é, que tudo o que possam ter deve servir para se manterem eles e engrandecer as obras de minha glória, e para o bem do povo. De outra maneira, eu não farei que os povos sejam dados com eles. Mas não somente isto, mas que se eles se separam fisicamente de sua família, mas não com o coração, disto surgirá a avidez para ver quem pode ter mais lucros, para poder dar mais à sua família. E isto causará invejas entre eles se um posto de maior lucro for atribuído a um que o outro. Na prática, verão quantos males virão, quantas desuniões, ciúmes, rancores, e mais, se não corrigirem este ponto tão essencial. Eu prefiro ficar com poucos sacerdotes e não com muitos que corrompem a obra tão querida por mim. Ah, minha filha, quantos Ananias sairão? E como saberão defender, patrocinar, desculpar este tão bem querido ídolo do interesse? Ah, só de quem se consagra a mim tenho esta desventura, que em vez de prestar atenção a mim, a minha honra, a minha glória e a santificação que convém ao seu estado, eu lhe sirvo só de disfarce, e sua finalidade é de prestar atenção às suas famílias, aos sobrinhos. Ah, não assim em quem se doa ao mundo, mas sim buscam economizar com suas famílias. E se não podem fazê-lo, chegam a desconhecer os próprios pais. Quando o sacerdote não se ocupa somente de minha glória e dos ofícios pertencentes a seu ministério sacerdotal, não é outra coisa que um osso deslocado que dá dor a mim, dor a si mesmo e dor ao povo, e deixa frustrada sua vocação. E assim como quando um osso não está em seu lugar, dá sempre dor, e com não participar dos humores do corpo, com o tempo se atrofia, e é necessário separá-lo, tanto pela inutilidade como pela dor que causa aos outros membros. Assim, os sacerdotes, quando não se ocupam só de mim, sendo ossos separados de meu corpo, ficam secos, porque não participam dos influxos de minha graça. E eu os retenho e os retenho, mas se vejo sua dureza, os atiro longe de mim. E sabe onde? Nas profundezas do inferno. Depois acrescentou: escreve, manda dizer àquele pai ao qual confio esta missão de sacerdotes, que esteja firme neste ponto, que me torne inviolável. Diga-lhe também que o quero na cruz e sempre comigo crucificado. Capítulo 12, 15 de janeiro de 1911. O interesse é o veneno do sacerdote. Deus não é compreendido por quem não está despojado de tudo e de todos. Continuando meu habitual estado, meu adorável Jesus fazia-se ver chorando, porque me tinha trazido a celestial mãe para que o tranquilizasse, e eu fazia o que podia para consegui-lo. Beijava-o, acariciava-o, apertava-o, dizia-lhe: o que queres de mim? Não quer amor para que se sinta feliz e acalme seu pranto? Não me disse você mesmo outras vezes que sua felicidade é meu amor? E eu te amo muito, mas te amo junto contigo, porque por mim só sei te amar, não sei te amar. Dai-me teu alento ardente
que converte todo o meu ser em uma chama de amor. E depois te amo por todos os corações. Te amo nos corações de todos, mas quem pode dizer todas as minhas loucuras? Então parecia que se acalmava um pouco, e para fazer que meu doce Jesus não chorasse mais, lhe disse: minha vida e meu tudo, santifica-te agora que façam as casas de reunião de sacerdotes. Oh, como será consolado! Ele rapidamente: minha filha, o interesse é o veneno do sacerdote, e se infiltrou tanto neles que lhes envenenou o coração, o sangue e até a medula óssea. Oh, como o demônio os tem sabido enredar, tendo encontrado neles a vontade disposta para ser entrelaçada. Minha graça tem usado toda a sua arte para formar neles o tecido do amor e dar-lhes o contrário do interesse. Mas, não encontrando sua vontade disposta, pouco ou nada tem tecido de divino. Por isso, o demônio não pode impedir de tudo estas casas de reunião de sacerdotes, o que causou-lhe muita perda. Se contenta em manter o tecido que os teceu com o veneno do interesse. Se visses quão poucos são os que estão dispostos a separar-se da família e a derramar este veneno do interesse, chorarias comigo. Não vês como discutem entre eles a respeito deste ponto? Como ficam agitados? Como se inflamam os ânimos? Eles acreditam que é um absurdo e que isso não se aplica ao seu estado. Enquanto dizia isto, vi os sacerdotes dispostos a isso, e quão escasso era o número deles. Jesus desapareceu e encontrei-me em mim mesma. Agora, sentindo repugnância de escrever estas coisas que correspondem aos sacerdotes, mas tendo feito o sacrifício, porque assim o quer a obediência, meu amado Jesus veio e me deu um beijo para recompensar-me pelo sacrifício feito e acrescentou: filha amada minha, não dissestes tudo sobre os inconvenientes que teria se os sacerdotes ficassem estorvados pela atadura da família. As tantas vocações equivocadas pelas quais a Igreja chora amargamente nestes tristes tempos. Certamente não se veriam tantos modernistas, tantos sacerdotes vazios de verdadeira piedade, tantos deles dados aos prazeres, à incontinência e a tantos outros que veem como se perdem as almas, como se não fosse nada, sem a mínima amargura, e tantos outros desatinos que fazem. Estes são sinais de vocações erradas. E se as famílias virem que não há nada mais a esperar da parte dos sacerdotes, a ninguém virá vontade de incitar os seus filhos a tornarem-se sacerdotes. Nem os filhos virá o pensamento de enriquecer, de elevar a família por meio do seu ministério. E eu, meu doce Jesus, em vez de me dizer estas coisas, vê os dirigentes, os bispos, porque eles que têm autoridade podem conseguir te contentar neste ponto. Mas eu, tão pobre, o que posso fazer? Não outra coisa que compadecer-te, amar-te e reparar-te. E Jesus: minha filha, os dirigentes, os bispos? O veneno do interesse invadiu a todos, e como quase todos estão presos por esta febre pestífera, falta-lhes o valor de corrigir e de pôr um travão àqueles que deles dependem. E além disso, eu não sou compreendido por quem não está despojado de tudo e de todos. Minha voz soa muito mal a seus ouvidos, mas bem lhes parece um absurdo, uma coisa que não é conveniente à condição humana. Mas se falo contigo, nos compreendemos suficientemente. E se não encontro outra coisa, eu encontro um alívio para minha dor, e tu vais amar-me demais, porque sabes que estou contigo. Capítulo 13, 17 de janeiro de 1911. Os governantes civis ouvirão Jesus mais do que os chefes eclesiásticos. As casas de reunião de sacerdotes serão chamadas casas do ressurgimento da fé. Continuando meu estado habitual, meu sempre amável Jesus veio, mas tão aflito e tão ardente de amor, que delirava e pedia um refrigério. E pondo seus braços ao meu pescoço, me disse: minha filha, dai-me amor. Este é o único refrigério para acalmar meus delírios de amor. Depois acrescentou:
Filha, o que escreveste com relação às reuniões dos sacerdotes, se me escutam, não é outra coisa que quase um processo que faço com eles, senão como os chefes dos eclesiásticos não me escutarão, estando também eles atados pelos laços do interesse e sendo escravos das misérias humanas, quase lambendo-as, em vez de dominar sobre as misérias, ou seja, sobre o interesse, sobre o desejo de realeza e outros. As misérias os dominarão a eles. Assim que, ensurdecidos pelo que é humano, não serei escutado nem compreendido. Então me dirigirei aos chefes civis, que mais facilmente me prestarão atenção, os quais, para ver o sacerdote humilhado, e sendo estes talvez um pouco mais despojados que os mesmos eclesiásticos, minha voz será mais ouvida, e o que os eclesiásticos não querem fazer por amor, farei que o façam por necessidade e pela força, e farei que lhe seja retirado pelo governo o resíduo que lhe ficou. E eu, meu sumo e único bem, qual será o nome que se dará a estas casas e quais as regras? E ele, o nome será As Casas do Ressurgimento da Fé. Com respeito às regras, podem servir-se das mesmas regras do oratório de São Felipe Neri. Depois acrescentou, diga ao padre B, tu te serás o órgão e ele o som para esta obra. E este, se ele receber zombaria e for mal querido pelos interessados, os bons e os poucos verdadeiramente bons compreenderão a necessidade e a verdade que ele anuncia, e se farão um dever de consciência se agregarem à obra. E, ademais, se recebe burlas, terá a honra de se fazer mais semelhante a mim. Capítulo 14. 19 de janeiro de 1911. A palavra de Jesus é eterna. Jesus quer o sacerdote livre das ataduras da família. O espírito dos sacerdotes destes tempos é espírito de vingança, de ódio, de interesse, de sangue. Escutando as dificuldades dos sacerdotes, especialmente sobre o romper de todo o vínculo da família, e que era impossível realizá-lo no modo como dizia o bendito Jesus, e que se fosse verdade que ele assim o quer, que falasse ao Papa, para que ele, que tem autoridade, pudesse ordenar a todos e pôr-se à frente da obra, eu estava dizendo novamente ao bendito Jesus tudo isto, e lamentava-me com ele dizendo, sumo meu amor, não tinha eu razão ao dizer-lhe que fosses as cabeças para lhes dizer estas coisas, em vez de as dizer a mim, ignorante? O que posso eu fazer? E meu sempre amável Jesus disse, minha filha, escreve, não temas, eu estou contigo, minha palavra é eterna, e o que não pode fazer de bem aqui, pode fazer bem em outro lugar. O que não pode ser feito nestes tempos, será feito em outros tempos. Mas assim quero o sacerdote, livre da escravidão da família. Ah, tu não sabes qual é o espírito dos sacerdotes destes tempos. Não é nada diferente dos leigos, espírito de vingança, de ódio, de interesse, de sangue. Agora devemos viver juntos. Se um ganhar mais que o outro e não deixa seu lucro para o bem de todos, quem se sentirá anteposto? Quem defraudado? Quem humilhado? Acreditando que também ele é bom para fazer aquela ganância. E, portanto, aparecem as brigas, os rancores, os desgostos e chorarão ainda as mãos. O teu Jesus te disse e basta. Este é ponto necessário. E a coluna é o fundamento, é a vida, é o alimento desta obra. Se pudesse ir aos chefes, eu não teria insistido tanto. Além disso, olha um pouco, minha filha, como eles são grosseiros e ignorantes nas coisas divinas. Eu não tenho o seu modo de pensar, que eles vão à procura, humilhando-se e colocando-se às ordens de dignidades. Ao comunicar-me com as almas, não olho para as dignidades, nem se eles são bispos ou papas, mas vejo se estão despojados de tudo e de todos. Olho se neles tudo é amor por mim. Olho se fazem escrúpulos de se tornarem chefes ainda de um só fôlego, de um só batimento. E encontrando-os todo amor, não vejo se são ignorantes, baixos, pobres, desprezados e pó. O mesmo pó
o converto em ouro e transformo em mim. Comunico-lhe tudo eu mesmo. Confio-lhe os mais íntimos segredos meus. Dou-lhe parte em minhas alegrias e em minhas dores. E mais, vivendo em mim em virtude do amor, não é de admirar que estejam em dia de minha vontade sobre as almas e sobre minha igreja. Uma é a vida deles comigo, o querer, e uma é a luz com a qual vem a verdade segundo o ponto de vista divino, e não segundo o humano. E por isso eu não tenho que trabalhar em comunicar-me a estas almas, e as elevo acima de todas as dignidades. Depois, me apertando e me beijando, me disse: Bela minha filha, mais bela de minha beleza, te aflige pelas coisas que dizem? Não te aflijas, pergunta ao padre B, pobre filho meu, quanto sofreu por minha causa pelos superiores, por seus companheiros e por outros, até declará-lo tolo, feiticeiro, até chegar a crer um dever castigá-lo. E qual era seu delito? O amor. Sentindo os outros vergonha de sua vida frente à sua, lhe fizeram guerra e lhe fazem guerra. Ah, como é caro o crime do amor! Muito me custa o amor, e muito custa a meus amados filhos. Mas eu amo muito, e pelo que sofreu, em prêmio dei a mim mesmo, e moro nele. Meu pobre filho, não o deixam livre, o espiam por toda parte, o que não fazem com os demais. Quem sabe e talvez possam encontrar matéria para corrigi-lo e mortificá-lo. Mas eu estando com ele volto vãs suas artes, dei-lhes ânimo. Mas, ó, como será terrível o juízo que farei destes tais que ousam maltratar a meus amados filhos. Capítulo 15, 28 de janeiro de 1914. O amor força Deus a quebrar os véus da fé. A igreja está agonizante, mas não morrerá. Encontrando-me no meu habitual estado, fazia-se ver o coração do meu doce Jesus, e olhando para dentro de Jesus, via nele o seu coração, e olhando para mim, via também em mim o seu santíssimo coração. Oh, quanta suavidade, quantas delícias, quantas harmonias se sentiam naquele coração! Então, enquanto me deleitava junto com Jesus, ouvia sua voz suave que lhe saía de dentro de seu coração, que me dizia: Filha, abre-te do meu coração. O amor quer seus desabafos, de outra maneira não se poderia seguir adiante, especialmente para quem me ama verdadeiramente e não admite em si outro prazer, outro gosto, outra vida que o amor. Eu me sinto tão atraído por eles que o amor mesmo me força a romper os véus da fé e revelo-me e faço-lhe saborear também daqui o paraíso em intervalos. O amor não me dá tempo a esperar a morte para quem me ama de verdade, senão que o prevejo ainda nesta vida. Goza, sente as minhas delícias. Olha quanto felizes há no meu coração. Toma parte em tudo, descarrega-te no meu amor, a fim de que o teu se amplie demais e possa amar-me mais. Enquanto dizia, vi alguns sacerdotes, e Jesus continuou a dizer-me: Minha filha, a igreja nestes tempos está agonizante, mas não morrerá. Antes ressurgirá mais bela. Os sacerdotes bons lutam para levar uma vida mais desapegada, mais sacrificada, mais pura. Os maus sacerdotes lutam por uma vida mais interessada, mais cômoda, mais sensual, toda terrena. Eu falo aos primeiros, mas não aos segundos. Falo aos primeiros, ou seja, aos poucos bons, ainda que seja um só por cidade ou país. A estes falo e mando, rogo que façam estas casas de reunião, salvando-me aos sacerdotes que virão a estes asilos, tornando-os totalmente livres de qualquer vínculo de família. E por estes poucos bons se recuperará minha igreja de sua agonia. Estes são meu apoio, minhas colunas, a continuação da vida da igreja. Eu não falo aos segundos, a todos aqueles que não querem dissociar-se dos vínculos da família, porque se falo, certamente não sou escutado. Na verdade, só de pensar em quebrar qualquer vínculo, ficam indignados. Ah, infelizmente, estão habituados a beber a taxa de juros e outras, que enquanto é doçura à carne, é veneno para a alma. Estes tais acabarão por beber o esgoto do mundo.
Eu quero salvá-los a qualquer custo, mas não sou escutado. Por isso falo, mas para eles é como se não falasse. Capítulo 16, 4 de fevereiro de 1911. Onde se fizerem as casas de reunião de sacerdotes, as perseguições serão mais benignas. Continuando meu estado habitual, o bendito Jesus me disse: Minha filha, diga ao Padre G que solicite as reuniões de sacerdotes que não façam com que as perseguições se antecipem, porque, ai, por eles, porque onde se façam estas reuniões serão mais atenuadas as perseguições, ou perdoadas as pragas. É grande a podridão e muito mal cheirosa, e por necessidade se requer do ferro e do fogo, e o ferro para cortar as carnes podres, e o fogo para purificar. Portanto, em breve.